isofilidade. Para realizar o teste de isofilidade, utilizaremos um bastidor de bordado, onde posicionaremos o tecido com o direito voltado para baixo, a fim de prendermos e retirarmos esse tecido do contato com a mesa ou com a superfície quando formos aplicar a gotinha. Então, prendemos esse tecido, ele não pode estar nem esticado demais e nem muito frouxo, porque a ideia é desencostar ele da mesa. Então aqui, depois que você já preparou o teu tecido, você vai fazer então a aplicação de uma gota de solução corante e medir o tempo que essa gota de solução corante leva para ser totalmente absorvida, né? Para você não enxergar mais a umidade dela ou o líquido dela, né? Além dessa observação, você também faz uma observação do formato dessa gota. Então vamos lá, uma solução de corante, normalmente 1% de um corante azul, mas pode ser qualquer outra cor. Eu vou colocar um cronômetro para que a gente consiga visualizar o tempo, né, dessa gota. A distância que essa gota ela é despejada, ela é de em torno de 4 centímetros. É padronizado com 4 centímetros, tá? Então eu vou ao mesmo tempo soltar uma gota e disparar o cronômetro. Às vezes é bom fazer isso aqui com 2 pessoas para funcionar melhor o cronômetro, a sincronia do cronômetro, mas eu vou tentar fazer sozinha mesmo. A minha absorção ela foi instantânea, né? Eu praticamente não enxerguei, apesar de eu ter atrasado um pouco o cronômetro aqui, eu não enxerguei, só que a minha gota não está uniforme, então esse não é um alvejamento perfeito. Vamos para mais um teste. Então, primeiro eu vou considerar os 3 segundos. O segundo também eu já posso considerar a absorção instantânea, porque a gente nem consegue ver praticamente a formação dessa gota. Aqui também. Aqui também. Então a gente vê que praticamente todas as formações, as absorções são instantâneas, a distribuição acontece, só que o formato da gota não é exatamente redondo. O que isso significa? Que eu não tenho uniformidade nesse procedimento que eu fiz aqui. Então, se eu tivesse num processo produtivo, eu precisaria ver talvez o enxágue, a agitação, a quantidade de soda que está entrando aqui, né? Como eu fiz isso num becker de laboratório, é um resultado que até é relativamente esperado. Mas o ideal é que eu tivesse essas bolinhas formadas bem redondinhas. No bastidor, posicionaremos o tecido com o direito voltado para baixo. A gente deixa ele bem ajeitadinho, sem ficar esticado, mas eu também não posso ter dobras. Prendo esse tecido no bastidor. Para que ele fique bem firme. E aí, eu não tenho mais ele encostado na mesa quando eu viro. Então, essa é a condição que eu preciso para poder fazer os testes. Eu já aprendi os outros 2, então eu vou colocar aqui na ordem para que a gente consiga observar a diferença entre um e outro. Então, se eu tenho aqui, nesse primeiro bastidor, eu tenho um tecido cru. Nesse segundo bastidor, eu tenho um tecido purgado. E nesse último bastidor, eu vou ter então o meu tecido alvejado, né? Eu tô deixando eles todos
na mesma condição de coluna. Então, todos eles estão alinhados, apesar de que não deveria haver diferença, né? Todos eles estão desencostados aqui da mesa. Eu não posso deixar esse tecido aqui embaixo, né? Então, tenho que ajeitar bem a minha amostra para que depois eu não tenha contato e isso interfira no meu resultado. Bom, depois que eu já tenho as minhas amostras posicionadas, eu vou, com o auxílio de um cronômetro, fazer as medições. Pronto. Bom, então qual é o procedimento? Eu vou pingar uma gota com uma distância em torno de 4 centímetros do tecido e ao mesmo tempo acionar o cronômetro, tá? Então, vou fazer primeiro no tecido em cru, que é onde a gente vai ver que é mais fácil fazer essa medida, porque a gota é mais lenta, ela não tem uma absorção instantânea, ela demora, então a gente consegue realmente medir isso. Eu vou fazer de uma maneira que eu consiga mostrar isso para vocês. Então, agora a gente vai observar que essa gota, ela não é absorvida pelo nosso tecido, tá? Eu deixo correr um tempo ali de 60 segundos. Se ele for maior que 60 segundos, a gente classifica como um tecido que não tem hidrofilidade, tá? Então, eu estou ali em 24, 25 segundos e esse tempo vai ficar passando e a gente fica observando. Então, agora eu já tenho ali 1 minuto, né, os 60 segundos, e eu ainda tenho essa gota aqui sem absorção. Vou fazer o segundo teste. Aqui, nesse tecido purgado, já devemos ter uma condição melhor. Então, esse tecido deve ter uma certa absorção de água. Então, a gente não deve ter essa demora que a gente teve lá no outro, que inclusive ainda nem fez nada. Então, vou colocar essa gotinha. Ela foi praticamente instantânea, né? Eu até parei, porque parou de aumentar o tamanho dessa circunferência que formou. Então, em torno ali de 3 segundos. A gente tem a formação de um círculo relativamente uniforme, né? Ainda tem algumas aberturas assim no contorno, mas tem um certo formato de círculo e uma absorção instantânea. Vamos para a última amostra. Nessa última amostra aqui, um pouquinho para cá, acredito que também teremos a absorção instantânea. Sim, a absorção também instantânea, né? Então, não tenho muito o que medir em questão de absorção. O que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar que a gente conseguiu remover essa cutícula, então a gente conseguiu conferir hidrofilidade à nossa amostra, apesar de que a gente não está ali com uma gotinha tão redondinha. Aqui já ficou um pouco melhor essa gotinha,
Porque também foi feito um processo no Becker e aí a condição de agitação no Becker é inferior a um processo produtivo, né? Opa, foi uma gota de ar, isso aí não adianta, não vale essa. Então a gente não consegue também uma uniformidade tão grande de processo, tá? Mas a gente consegue avaliar aqui que está com uma hidrofilidade boa, então o nosso objetivo de hidrofilidade foi atingido. Ainda a gente vai ter essa gota e eu posso deixar ela aí até amanhã que ela não vai ser absorvida, tá? Então, nosso primeiro teste, o tecido em cru sem hidrofilidade, o tecido purgado e alvejado com hidrofilidade menor do que 60 segundos com certeza, tá? Então, aprovados.